Pode-se dizer que a invenção da arma nuclear é provavelmente uma das maiores conquistas do homem, mas ao mesmo tempo é também uma das invenções mais terríveis já criadas. Alguns dizem que a ameaça de uma guerra nuclear ainda é muito real, enquanto outros dizem que isso nunca acontecerá. Mas quanta capacidade destrutiva teriam todas as armas nucleares do mundo se explodissem ao mesmo tempo? Robert J. Benning foi o pai da bomba atômica que ele foi oficialmente acreditado pelo Departamento de Guerra por alcançar implementação da energia atômica para fins militares. Mas depois que ele viu seu poder devastador, que não era como ninguém esperava, ele e outros começaram a questionar o trabalho que realizaram após a detonação bem-sucedida da bomba. Ele fez uma declaração na qual se lembrava de algum texto de alguma antiga escritura hindu, e foi citado como tendo dito: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Foi o início de uma nova era assustadora e, desde sua invenção, houve uma corrida contínua para ver quem poderia construir a arma nuclear mais poderosa. Em 1º de março de 1954, no atol de Bikini, no Pacífico, os Estados Unidos realizaram um teste de bomba de hidrogênio que aparentemente saiu do controle. Isso ocorre porque os projetistas de bombas usam 30% de lítio-6 e 70% de lítio-7 como combustível. Mas o que os cientistas não sabiam é que o lítio-7 seria despojado de um de seus nêutrons no início de sua reação e se tornaria o lítio-6, ponto em que se tornaria combustível de ligação. A arma foi projetada para ter um rendimento de 5 megatons. Mas por causa da reação desconhecida do lítio-7, acabou tendo um rendimento de 14,8 megatons. A cratera deixada pelo teste Castle Bravo é tão grande que é visível do espaço e era cerca de 1000 vezes mais poderosa que a de Hiroshima. Mas a Rússia estava se preparando para mostrar ao mundo algo próprio. A bomba de hidrogênio RDS-220, também conhecida como a Tsar-Bomba, foi a maior e mais poderosa bomba termonuclear já fabricada. Foi explodido pela União Soviética em 30 de outubro de 1961, sobre a ilha de Novaya Zemlya, no Mar Ártico Russo. Estimava-se que fosse uma arma de 57 megatons. A bomba era tão grande que se dizia que era mais construir uma casinha do que construir uma bomba. Tinha 26 pés de comprimento e 7 pés de diâmetro e pesava 60.000 libras esterlinas na época. Não era possível colocar uma ogiva tão poderosa em um foguete, era simplesmente uma verdadeira exibição de força bruta. O Tsar-Bomba foi quase 4.000 vezes tão poderosa quanto a bomba de Hiroshima. Se a bomba tivesse sido feita com um adulterador de urânio empobrecido em vez de chumbo 1, o rendimento teria sido de 100 megatons. A ilha Novaya Zemlya também foi usada para outros testes de armas nucleares pela União Soviética na época. Um deles foi um teste subterrâneo que envolveu 4 dispositivos nucleares totalizando 4,2 megatons de rendimento total. Durante este teste, as pressões subterrâneas da explosão criaram uma magnitude sísmica de 6,97 na escala Richter. Desencadeou uma avalanche de 80 milhões de toneladas que bloqueou 2 correntes glaciais e criou um lago de 1/6 milha. Apesar dos perigos de desastres naturais, houve 224 detonações nucleares na ilha com uma energia explosiva total equivalente a 265 megatons. Apesar de ser a explosão nuclear mais poderosa, a arma não era convencional e o avião que a lançou teve que ser especificamente equipado para carregar a enorme e incrivelmente pesada bomba sobre o alvo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam testando outra arma. O B-41, também conhecido como MK-41, era uma arma nuclear de 3 estágios que era uma bomba de estágio terciário, o que significa que tinha um estágio de fusão adicional comprimido por um estágio de fusão anterior. Isso significava que uma bomba poderia ser feita com rendimentos tão grandes quanto o desejo. O B-41 tinha 12 pés e 4 polegadas de comprimento e 4 pés e 4 polegadas de diâmetro com um rendimento de 25 megatons e pesava 10.963 bits. Estados Unidos afirmou que poderia produzir uma ogiva de 35 megatons e colocá-la em um Titan II que poderia transportar uma carga útil de 8.200 libras, o que quase dobraria a relação rendimento-peso do B-41. Continua sendo a maior proporção de rendimento em relação ao peso de qualquer arma já criada. Cerca de 500 dessas armas foram fabricadas entre setembro de 1960 e junho de 1962, mas todas foram aposentadas, apesar do terror. Poder dessas armas.
Ogivas convencionais que os mísseis são capazes de transportar só têm um rendimento de 1,2 para 1,5 megatons. No entanto, não se deve cometer o erro de pensar que esta não é uma arma poderosa. Alguns mísseis intercontinentais superpesados podem transportar qualquer número de ogivas, desde uma única ogiva independente até 10 ogivas. De acordo com o Stockholm International Peace Research Institute, apenas 9 países possuem armas nucleares. Os Estados Unidos têm 6.450 ogivas no total e a Rússia tem 6.850, que coletivamente respondem por 92% do estoque mundial. A China tem a segunda maior quantidade com 280, as ogivas são uma fração minúscula em comparação com os Estados Unidos e a Rússia, e nenhuma delas é implantada. Outros países compõem o restante das 885 ogivas nucleares, que também não são implantadas, mas trancadas em algumas instalações militares. Em 1985, havia 70 mil ogivas nucleares estocadas no planeta. Ou aposentado. Hoje existem 14.465 ogivas nucleares e destas aproximadamente 9.335 estão nos estoques militares. As demais aguardam desmontagem. 3.750 ogivas são implantadas com forças operacionais, das quais cerca de 1.800 ogivas americanas, russas, britânicas e francesas estão em alerta máximo, prontas para uso em curto prazo. A maior arma nuclear atual no estoque dos Estados Unidos é 1,2 megaton. Produz a arma nuclear B-83 e a Rússia tem o superpesado armamento termonuclear RS-28 Sarma ou como a OTAN os designa, o Satan-2, que pode ser equipado com ogivas de 10.750 quilotons. A maioria das ogivas poderia ser combinada em um único ICBM ou montada independentemente em foguetes menores, mas há outras armas maciças sendo implantadas. Com base em documentos russos vazados, o Canyon é um torpedo autônomo com arma nuclear. Capaz de viajar 6.213 milhas com uma arma termonuclear de 100 megatons como carga útil, é pelo menos 2 vezes mais poderosa do que qualquer arma nuclear já testada. Não se sabe quantas armas termonucleares de 100 megatons existem neste momento, mas é quase certo que está sendo construída ou desenvolvida agora. Rússia já poderia ter uma ou duas se todas as bombas, inclusive as nucleares trancadas em bunkers e todas as ogivas que são implantadas. Silos de mísseis explodiram. Eles causariam danos incríveis e perda de vidas, apesar do fato de que algumas ogivas estariam em silos de mísseis e em bunkers de armazenamento. Algumas dessas ogivas estariam em bunkers nucleares nas profundezas do solo e as explosões provocariam grandes terremotos. Não seria muito diferente de uma guerra nuclear total, exceto que os mísseis estariam no solo. As armas nucleares são configuradas para detonar de duas maneiras, por impacto no solo ou explosão aérea, ou a arma explode quando atinge uma certa altitude. Explosões de explosão nuclear podem criar muito mais danos e aumentar a pressão e os danos da explosão. É por isso que a maioria das armas nucleares são configuradas para detonar em rajadas de ar. Mas menos pressão não significa menos devastação. Agora imagine todas as armas nucleares que temos explodindo de uma vez. As explosões iniciais iluminavam e queimavam as áreas por horas, construindo enormes incêndios. A maioria dos mísseis pesados com múltiplas ogivas independentes vaporizaria dentro do silo com a maior parte da explosão, saindo pelas portas de segurança no topo, criando vulcões radioativos artificiais e deixando crateras derretidas e banhando a área com partículas radioativas. Mesmo uma pequena troca nuclear criaria tempestades de fogo e destruiria a atmosfera do planeta. Simulações mostram que seriam necessárias apenas 115 quilotoneladas para destruir mais de um quarto da camada de ozônio da Terra em apenas 2 anos. Os gases protetores na atmosfera cairiam, deixando passar a nociva radiação ultravioleta do Sol. A mudança climática seria sem precedentes e o mundo fecharia. Agora imagine o que 14.000 armas nucleares fariam. Seria o fim do jogo mesmo que um único míssil nunca saísse de um silo na água. Armas nucleares transportadas por submarinos podem criar tsunamis maciços, dependendo de quão perto da superfície ou do fundo do mar eles estavam. É possível que grandes terremotos e tsunamis possam ser desencadeados por uma explosão tão poderosa. Se fosse apenas uma ogiva nuclear, poderia não ser tão catastrófico. A Marinha dos Estados Unidos possui 18 submarinos da classe Ohio,
capazes de transportar 24 mísseis que podem ser configurados com no máximo 8 ogivas nucleares. Se você fizer as contas, entenderá como uma explosão pode ser poderosa debaixo d'água. Imagine 18 submarinos explodindo debaixo d'água em diferentes partes do mundo com uma força de quase 230 megatoneladas cada. E esta é apenas a Marinha dos Estados Unidos. Mas e se pegássemos todas as ogivas nucleares do mundo e as colocássemos em um só lugar e as detonássemos? Nem todas as ogivas do mesmo rendimento. Portanto, pode ser impossível dizer exatamente com quanta força explosiva teríamos. Mas se você considerar que a bomba nuclear média está entre 750 quilotons e 1,2 megatons, você ainda teria uma grande explosão em algum lugar na faixa de 15.000 megatons ou mais. É difícil até imaginar tal explosão, que seria massiva, e a luz dela viajaria pelo espaço. A cratera deixada pela explosão seria enorme. A quantidade de radioatividade que espalharia acabaria a vida como a conhecemos em apenas alguns dias. Dependendo de onde ocorreu a explosão pode causar um movimento maciço das placas tectônicas e haveria terremotos e vulcões maciços, pois uma reação em cadeia em todo o planeta começou após a explosão. Tudo isso soa realmente assustador. É claro, não há realmente nenhuma maneira de saber exatamente o que vai acontecer, mas é provável que a Terra sobreviva enquanto passa por um inverno nuclear e toda a vida é extinta pela massiva radioatividade. Felizmente, não há como isso. Todas as armas nucleares podem ser puxadas para um local e depois detonadas, a menos que você seja o Apocalipse dos X-Men, então não há necessidade de se preocupar. A ameaça de guerra nuclear está sempre presente e o relógio do juízo final marca 2 minutos para meia-noite. Esperemos que nunca soe meia-noite. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Nós apreciamos você e queremos agradecer por assistir. Continue conosco e até a próxima.